Olá, pessoal! Bem-vindos ao nosso curso de atualização e prática nos benefícios previdenciários. Meu nome é Michel Gouveia, lá no meu Facebook você pode me encontrar como Professor Michel Gouveia lá no Instagram, só clicar em curtir e tem a timeline também, Michel Gouveia, no Instagram não, fanpage lá no Face, Professor Michel Gouveia. Lá no Instagram, Michel ou Gouveia, só seguir e a timeline pede lá para adicionar como amigo Michel Gouveia. Voltando então à nossa aula de cálculos, né? Hoje nós damos continuidade aí ao requisito salário de contribuição. Então vamos lá para o nosso slide também sobre salário de contribuição, pessoal. Bom, falamos do salário de contribuição, o limite mínimo, salário mínimo e o limite máximo, o teto de contribuição previdenciária. Só que eu tenho algumas regrinhas. Antes de eu olhar salário mínimo, eu preciso primeiro conhecer o mínimo da categoria. Então, o limite mínimo de contribuição é o piso salarial da categoria. Muita atenção nisso também. Inexistindo o piso mínimo da categoria, o valor mínimo de contribuição é o salário mínimo. Piso da categoria sempre será o salário de contribuição mínimo. Nós aqui em São Paulo temos várias categorias com salário mínimo da categoria. As domésticas, os motoboys, frentistas. O mínimo é o valor da categoria. O valor mínimo de contribuição é o valor da categoria e não o salário mínimo. Só uso o salário mínimo nacional, tá? E não os estaduais. Salário mínimo nacional só será utilizado quando a categoria não prevê salário base. Só isso, só assim. Só vou para o salário mínimo quando a categoria desse segurado não prevê salário base. Se a categoria prevê salário base, o salário mínimo de contribuição é o salário base e não o mínimo nacional. Muito importante isso. Por que eu vou sempre voltar nesse assunto e bater nessa tecla? Porque isso fará muita diferença no cálculo do benefício. A aposentadoria é para suprir todas as necessidades básicas do aposentado. E eu preciso conhecer as regras de cálculo, o que é o salário de contribuição, o que não é salário de contribuição, o que incorpora, o que deixa para lá. Isso é muito importante a gente saber, gente. Porque o aposentado, praticamente, ele vai deixar o mercado de trabalho e vai viver só da sua aposentadoria. E quanto mais eu fizer para ajudá-lo, melhor é. Tudo bem? Vou voltar no nosso slide, então, aqui. E o limite máximo de contribuição é o teto da Previdência Social. Tá? Então, esse teto aí, essa tabela, é para o ano de 2016. Ano de 2016. Ano de 2017 ainda não saiu tabela. Então, essa tabela é para o ano de 2016, aplicável ao mês de janeiro de 2017. Tá? Então, fiquem atentos quando alterarem isso daí. Salário de contribuição. Então, nós temos aí as faixas de salariais de contribuição previdenciária para o segurado empregado, empregado doméstico e trabalhador avulso. Vejam que o texto trata de remuneração. Tá? Se
ele ganha até R$ 1.556,94, a alíquota de contribuição é de 8% sobre esse valor. De R$ 1.556,95 até R$ 2.594,92, 9% de contribuição previdenciária. De R$ 2.594,33 até R$ 5.189,82, 11% de contribuição previdenciária. Os 5.189,82 é o teto. É o teto de contribuição previdenciária. 5.189,82 para o ano de 2016 é o teto de contribuição previdenciária. Ressalto que para o ano de 2017 ainda não saiu a tabela corrigida. Quando sair a tabela, não se preocupem, vocês a receberão. Tá? Fiquem tranquilos que o pessoal aqui do Damásio irá encaminhar para vocês depois a tabela atualizada. Aí você pega o material e troca só o slide, só a informação dos valores, tudo bem? E eu costumo encaminhar também para o pessoal lá no Facebook. Então, vocês aí, adiciona no Face, clica no curtir para ficarem sempre atualizados. Vou estar lá no meu slide, no meu material de apoio. Vocês irão recebê-lo também. Bom, e aí tem outra tabela para vocês, que é para quem? Para o segurado contribuinte individual, e aí eu estou falando dos empresários, advogados, dentistas, médicos, né, antigos autônomos, e os facultativos, aqueles que pagam porque querem pagar. Facultativo paga porque quer, porque se ele exercer atividade remunerada lícita, ele não é facultativo. Se ele exercer atividade remunerada lícita, ele não é facultativo. E aí, pessoal, vejam aí no slide de vocês, os asteriscos. Vejam aí na tela para vocês. 5%. 880 é o salário mínimo de 2016. 5%. Quem é que recolhe 5% daquela contribuição? Do microempreendedor individual, o MEI. E a segurada facultativa, que é conhecida como a dona de casa. 5% eles pagam. 11% sob salário mínimo. Sob salário mínimo. Aquele segurado que paga pelo código 1473. 1473. Só aposentará por idade, tá? E receberá salário mínimo. Pagou pelo 1473, só aposenta por idade e ganha salário mínimo. Ele pode pagar 11%, tudo bem? E aí no slide vocês irão observar a outra faixa que vai do salário mínimo ao teto. E aí, quem são? São os individuais em geral, os profissionais liberais, que pagam quanto? 20%. Ah, mas eu pago 11%, não tem problema. Você pode pagar 11% sobre o mínimo e o teto, tá? Tá errado. Não é sobre o mínimo, é sobre o seu rendimento. É sobre a sua totalidade de rendimentos daquele mês, limitado ao teto, observado um piso mínimo. Se você ganhou R$4.000 mês passado, esse mês
você deve contribuir sobre R$4.000. É sobre a sua totalidade de rendimento. Não vai pagar sobre o salário mínimo porque você está sendo um sonegador previdenciário. Cuidado. Está gravado e eu estou avisando. Cuidado. Não pague de forma errada. As pessoas declaram tudo no imposto de renda. Tem medo do IR. Não, eu vou botar aqui no imposto de renda, que aí a receita não vem atrás de mim. Não vai? Aí que você se engana. Você declarou no IR que você é individual, declarou no seu IR o seu rendimento mensal, bacana, pagou seu imposto de renda. Cadê a contribuição previdenciária? A Receita Federal já tem as informações. Não pense que você vai escapar, não. Então, faça a coisa correta. Ganha R$4.000, informe para a Receita os R$4.000 que você ganhou para pagar o seu imposto de renda como cidadão de bem e também a sua contribuição previdenciária, que pode ser de 11% ou de 20%. Não tem nenhum problema. Entretanto, se você pagar 11%, você afasta o direito de aposentar por tempo de contribuição. Tá? Você pode sim pagar 11%, mas você afasta o direito de aposentar por tempo de contribuição. Eu posso corrigir isso? Claro que pode, sem nenhum problema. A lei de custeio até prevê isso. Eu posso sim pagar a diferença com juros e correção monetária, sem nenhum problema para poder voltar a isso daí. Eu sugiro que pague os 20%. Você não terá dor de cabeça nenhuma. Voltar no slide então, pessoal. Voltar no slide. Então, vocês estão vendo aí. Mínimo 5% do microempreendedor individual e da segurada facultativa que se dedique exclusivamente ao trabalho doméstico, né? Que seria a empregada doméstica, ou a dona de casa, desculpa. 880, quem paga no código 1473, plano simplificado, benesses da lei 123 de 2006 e de salário mínimo a teto 20%, para não ter problema. Tudo bem? Salário de contribuição, eu trouxe para vocês o alerta, atenção. Os valores nas tabelas dos slides anteriores são válidos para o ano de 2016. Ainda não temos os valores para o ano de 2017. Eu já firmo aqui com vocês o compromisso de repassar as tabelas com o valor para vocês no futuro, assim que sair atualização, assim que saírem atualizados. Beleza? Passamos então pelo primeiro ponto. Primeiro ponto do cálculo é saber o que é salário de contribuição. Já sabemos. É a remuneração, é a totalidade da remuneração oferida em uma ou mais empresas. Já sabemos. Limitado ao mínimo. Qual o mínimo? Não é o mínimo salário mínimo. É o mínimo da categoria. Se não tiver mínimo da categoria, salário mínimo. Tudo bem? E teto previdenciário. Outra coisa importante que temos que saber calcular, que é o fator previdenciário. Bom, e aí no slide eu tenho para vocês o conceito do fator previdenciário. Estabelecido pela Lei 9876 de 99, é um coeficiente de cálculo que tem por objetivo desestimular as aposentadorias, uma vez que o fator vai fazer o quê? Reduzir o benefício. O fator previdenciário será obrigatório na aposentadoria por tempo de contribuição e facultativo na aposentadoria por idade. O fator previdenciário, em pouquíssimas hipóteses, poderá majorar o valor do benefício. Em pouquíssimas hipóteses, poderá
majorar. Quando que o fator irá majorar? Quando ele for superior a 1. Superior a 1. Nós iremos ver a fórmula do fator previdenciário também, para vocês entenderem, fazer o cálculo do fator previdenciário. Você pode buscar na internet, tem. No Google tem a tabela do fator previdenciário. Lógico que tem. Mas isso não é interessante, pegar pronto. O gostoso é fazer o cálculo do fator na frente do cliente. Dica de ouro desta aula de hoje. Aprenda a fazer o cálculo do fator previdenciário na frente do seu cliente. Seu cliente chegou para você, você só precisa de 3 informações para calcular o fator previdenciário. 3. Só 3. Idade, tempo de contribuição e a expectativa de sobrevida. Só isso você precisa. E ter a fórmula do fator, que é regra matemática, equação do segundo grau. Lembra disso? Lá no 6º ano do ensino fundamental? 6º, 7º ano do ensino fundamental, as equações do primeiro ensino. É isso daí. Veio para o direito pensando que ia fugir do cálculo? Ah, sabe de nada, inocente. Sabe de nada. Veio para o direito, vai fazer cálculo. Em qualquer área do direito tem cálculo. Eu tenho um cálculo no direito penal, fazer a contagem da pena de multa. Eu tenho um cálculo na trabalhista. Eu tenho um cálculo no tributário. Eu tenho um cálculo no ambiental. Eu tenho um cálculo no civil. Eu tenho um cálculo no direito de família. Eu tenho um cálculo no previdenciário. Fez direito pensando que ia fugir da matemática? Esquece. Se você é daquele que só lembra dos 30%, tá errado. Não. Tem que aprender a fazer o cálculo. Faça o cálculo do fator previdenciário na frente do seu cliente. Olha que legal. Sabe o que você ganha com isso? Você ganha autoridade no assunto. Você vai mostrar para o seu cliente que você sabe o que você está fazendo. Você tem autoridade naquilo em que ele está te contratando. Olha que bacana. Olha que bacana isso. Pega a folha, chega no teu cliente, fala, ó, o senhor já pagou a consulta mesmo? Fica à vontade. Você quer saber se pode se aposentar, né? Então tá bom. Primeiro eu tenho que calcular o seu fator previdenciário, porque se for 0,50, 0,60, não vale a pena você se aposentar. Vou te mostrar. Qual que é a sua idade? Ah, minha idade é tal. Opa, marquei a idade. Tempo de contribuição, daqui isso aqui nisso, que eu vou saber quanto tempo o senhor tem de contribuição já. Ops, apurou? Tem lá 36 anos de tempo de contribuição e 52 anos de idade. 88, não tem regra 85, 95 porque é homem. Mas ele pode aposentar. Tudo bem? Beleza. Calculou o fator previdenciário. Vai acessar a internet para quê? Vai lá no Google. Dá um Google. Expectativa de sobrevida IBGE. Bota o ano. Pá. Pega lá a expectativa de sobrevida dele. Tudo bem? E aí você vai fazer o cálculo do fator previdenciário. Isso é muito importante, pessoal. Faça o cálculo do fator na frente do seu cliente, que você vai ganhar o cliente. Essa é a dica de ouro da aula de hoje. Faça o cálculo do fator para você ganhar o cliente. Vou voltar no meu slide para vocês acompanharem aí comigo. Fator previdenciário, né? Tendo em vista que o fator previdenciário é uma fórmula fixa, a lei 9876 de 99 previu uma regra de equiparação na fórmula do fator. Por que uma regra de equiparação? O fator previdenciário, pessoal, ele é uma fórmula fixa.
uma fórmula fixa. E aí é o seguinte, eu tenho que agregar valores para umas certas pessoas. Agregar valores para equalizar, equiparar a todos no mesmo patamar. Eu tenho uma fórmula fixa para homens e mulheres. E aí é o seguinte, se eu não agregar valores para um certo segurado, esse segurado será prejudicado em detrimento a outros. Por quê? Porque a fórmula ela é fixa. Então, a fórmula foi calculada com base no homem. Foi feita com base no homem. E aí, todos sabem que a mulher se aposenta aos 30 anos de contribuição. O professor se aposenta aos 30 anos de contribuição. Mas é homem 35? Não. Professor, 30 anos de magistério se aposenta. A professora se aposenta aos 25 anos de contribuição. Mas é mulher, né? 30? Não. Professora. A atividade dos professores é atividade penosa. Inclusive, era prevista em regulamento como atividade especial do professor. Tudo bem? Então é assim, quando eu tratar de mulher, 30 anos, professor, 30 anos, professora, 25 anos. E aí, como esse pessoal, eles se aposentam antes, se eu colocar essas informações na fórmula do fator previdenciário, eles serão prejudicados, muito prejudicados. E aí, essa lei do fator previdenciário trouxe esse jeitinho, né, de equiparar todos. Então, quando for mulher, eu acrescento 5 anos ao tempo de contribuição. Quando eu falar de professora, eu acrescento 10 anos ao tempo de contribuição. Por que 10? A professora se aposenta aos 25, com mais 10 para eu poder equalizar o fator previdenciário. E quando for professor, eu acrescento mais 5 anos. Vejam aí no nosso slide essas informações. Quando se tratar de mulher, serão acrescidos 5 anos ao tempo de contribuição. Quando se tratar de professora, serão acrescidos 10 anos ao tempo de contribuição. E quando se tratar de professor, serão acrescidos 5 anos ao tempo de contribuição. Mulher, eu acrescento 5. Professora, eu acrescento 10. Professor, eu acrescento 5. Isso porque essas pessoas se aposentam com menor tempo de contribuição. Tudo bem? E aí é o seguinte, quero passar para vocês essas informações aí que vocês estão vendo no slide. A questão da constitucionalidade do fator previdenciário. O fator previdenciário, essa fórmula, esse cálculo atuarial que eles inventaram aí, ele está sendo discutido no STF. Está sendo discutido o quê? A sua constitucionalidade. Porque o fator, gente, ele reduz o valor dos benefícios. Se eu tenho contribuição, eu tenho que ter a retribuição. Tudo que eu paguei, eu tenho que receber de volta, em condições proporcionais. Eu não pago contribuição previdenciária com fator previdenciário. Por que quando eu vou receber benefício, tem que ter cálculo de fator previdenciário? E aí, discute-se em duas ADIs. A DI 2110 e a DIS 2111, que estão discutindo se
a incidência do fator previdenciário no cálculo da renda mensal inicial, se ela é ou não constitucional. Nessas duas ADIs, havia 2 pedidos de liminares para sustar os efeitos da aplicação do fator previdenciário. Cada ADI tinha seu pedido liminar. Tem pedido liminar, os quais foram indeferidos. O Supremo não falou sobre a constitucionalidade, se é ou não constitucional. O que o Supremo disse foi: não concedo a liminar. Então, é possível ainda ingressar com as ações de discussão referente ao pedido da exclusão do cálculo, a incidência do fator previdenciário. Ainda é possível, sim, pedir numa ação revisional a exclusão do fator previdenciário. Por quê? O Supremo não julgou o mérito das ADIs. O Supremo não julgou o mérito. O que houve foi o indeferimento dos pedidos cautelares da ação. Logo, é possível, sim, discutir a constitucionalidade ou não do fator previdenciário. Vejam, né? Já estamos na nossa segunda aula só falando do conceito para chegarmos ao cálculo previdenciário. Precisa da teoria? Precisa da teoria, mas a gente vai chegar na prática. Vamos voltar lá no slide. ADIs 2110 e 2111 estão pendentes de julgamento, discutindo o quê? A incidência do fator previdenciário. O STF sentou sobre as ações e ninguém quer mexer. Tudo bem? Aí nós temos a fórmula do fator previdenciário. E aí nós temos a fórmula do fator previdenciário. E aí é o seguinte, pessoal, na fórmula do fator previdenciário, vocês estão vendo lá, na fórmula do fator, eu preciso de 3 informações para preencher essas fórmulas: tempo de contribuição, idade e a expectativa de sobrevida lá do site do IBGE. O estudo realizado pelo IBGE. São essas informações que nós precisaremos ter em mãos para poder calcular o coeficiente do fator previdenciário. Coeficiente este que será aplicado obrigatoriamente nas aposentadorias por tempo de contribuição e de forma facultativa na aposentadoria por idade, desde que a aposentadoria por idade seja mais vantajosa. A fórmula está aí, a fórmula é fixa. Então, quando você tiver uma cliente professora, analisou o CNIS de vínculos dela, as carteiras de trabalho, tudo certinho, ela tem lá 26 anos de tempo de contribuição como professora. Ela pode aposentar? Pode. Pode aposentar. Por quê? Porque a professora precisa ter 25 anos e ela já tem 26 anos de tempo de contribuição. Quando vocês estiverem observando a fórmula do fator previdenciário, põe a fórmula no fator aí para mim, por favor, lá do slide, para eu falar para eles. Tá vendo? No tempo de contribuição, o TC, que é o tempo de contribuição, quando ali for uma professora, o TC será de, nesse exemplo, que a sua cliente é professora e tem 26 anos, o tempo de contribuição ali será de 26 anos. É isso? Não, será de 36 anos. Por que 36 anos? Porque
eu acrescento na fórmula do fator, no tempo da professora, mais 10 anos. Então, se ela tem 26, eu acrescento mais 10. O tempo de contribuição da professora, o TC, é igual a 36 anos. A fórmula do fator, ela é fixa, pessoal. Fixa. É uma fórmula fixa. Eu vou substituir tempo de contribuição, a expectativa de sobrevida e a idade da pessoa na fórmula. E vou resolver a fórmula do fator previdenciário. A expectativa de vida, que é este daqui, eu vou pegar lá no IBGE. Expectativa de vida do homem, da mulher e tem de ambos os sexos. Eu vou ter que utilizar a de ambos os sexos. E aí eu tenho teses revisionais. Mas qual é a tese revisional, Michel, que você está falando? É sobre a utilização da expectativa de vida no cálculo do fator previdenciário, porque eu posso discutir, sim, o índice aplicável à expectativa de vida. Por que eu vou usar uma expectativa de ambos os sexos se há expectativa de vida para o homem e expectativa de vida para a mulher, e são distintas? Nós sabemos que as mulheres vivem mais que os homens. Por que eu tenho que utilizar uma expectativa de vida de ambos os sexos, sendo que as mulheres vivem mais que os homens? Tenho, então, uma tese a ser discutida, que é a alteração da base do fator previdenciário. Então, pessoal, aqui, fator previdenciário, essa é uma fórmula fixa. Tempo de contribuição vezes alíquota. A alíquota ela é sempre fixa também, de 0,31. A alíquota ela é fixa, de 0,31. E você tem já aí para vocês a informação da alíquota. Então, a fórmula do fator. Fator é igual ao tempo de contribuição vezes a alíquota, dividido pela expectativa de vida. Tabela mista do IBGE. Vezes, abre colchete, 1 mais, abre parênteses, idade, mais o tempo de contribuição, vezes a alíquota, fecha parênteses, fecha colchetes, dividido por 100. Essa é uma fórmula fixa de fator previdenciário. É assim que é calculado o fator previdenciário, pessoal. Calculou o fator previdenciário na frente do seu cliente, você ganhou o cliente para sempre. Calculou o fator previdenciário para o seu cliente na frente dele, você ganhou o cliente para sempre. Façam isso, tudo bem? E aí, continuando com o fator previdenciário, já entrando na parte prática também, inclusive, é a questão da incidência ou não do fator previdenciário na aposentadoria do professor, no cálculo da aposentadoria do professor. Há uma discussão tremenda sobre isso, se na aposentadoria do professor há ou não a incidência do fator previdenciário. São várias decisões, né? O STJ já falou também essa questão, vou mostrar para vocês a decisão do STJ. Juiz de primeira instância concedem, tribunal reforma, STJ dá. Você vai no GF. Juizado.
o juiz concede, turma recursal reforma, STJ dá. Você só ganha isso lá no STJ. A exclusão do fator da aposentadoria do professor só é possível lá no STJ. Vocês vão entender por quê, aqui no slide. Outro tema que gera muita discussão é a incidência do fator previdenciário na aposentadoria por tempo de contribuição do professor. Os professores se aposentam mais cedo. O professor aos 30 e a professora aos 25 anos. Ocorre que, com essa benesse da lei não, é da Constituição, porque a própria Constituição dispõe que os professores se aposentarão com tempo reduzido, acaba prejudicando o segurado. Por quê? No cálculo da fórmula do fator, como nós vimos aqui, no cálculo da fórmula do fator, eu tenho que levar em consideração o tempo de contribuição e a idade. Imagine vocês uma professora que quer se aposentar aos 45 anos de idade porque não aguenta mais a sala de aula. Imagine eu colocar aqui, por exemplo, na idade 45 e tempo de contribuição de 35. A expectativa de vida de uma mulher com 45 anos é quase 38 anos. Vejam. Ela terá uma aposentadoria reduzida em termos percentuais aí de pelo menos uns 48%. E aí você faz um cálculo de benefício para ela e fala, olha, você vai se aposentar com salário mínimo. Porque o fator previdenciário irá derrubar aproximadamente 50% do seu benefício. E aí, é por isso que nós discutimos a incidência do fator previdenciário na aposentadoria do professor. E o STJ, ele diz assim, protetor o STJ na minha visão, bem protetor aos professores. O STJ tem decidido que no cálculo da aposentadoria do professor não haverá a incidência do fator previdenciário. O STJ, neste recurso especial 1.423.286 do Rio Grande do Sul, o STJ entende que a aposentadoria do professor, ela é especial. Se eu tenho uma atividade especial, ela é especial. E aí não haverá a incidência do fator previdenciário. Vejam que neste recurso especial, o STJ está falando, não é que não incide a contribuição, o fator previdenciário na aposentadoria por tempo de contribuição do professor. Não. A aposentadoria do professor, ela é uma aposentadoria especial. E na aposentadoria especial não há incidência de fator previdenciário. Essa é a jogada do STJ. Truque de mestre. Brilhante, brilhante. Eu não estou falando se é constitucional ou não
a incidência do fator previdenciário na aposentadoria do professor? Estou falando que, a aposentadoria do professor deve se equiparar a uma aposentadoria especial. E assim sendo, não há incidência de fator previdenciário na aposentadoria especial. Portanto, tire do cálculo do benefício o coeficiente do fator previdenciário. Esse recurso especial é memel na chupeta. Esse recurso especial é tudo de bom, pessoal. Leiam ele para vocês entenderem um pouco mais sobre a questão da equiparação que o STJ fez entre a atividade especial e a atividade do professor. A atividade do professor, ela é especial. Logo, por ser uma atividade especial, não há incidência do fator previdenciário na aposentadoria especial. Vejam esse recurso especial de novo para vocês. Recurso especial 1.423.286 do Rio Grande do Sul. O STJ diz que não há incidência do fator previdenciário na aposentadoria especial. Tudo bem? Outra coisa que se discute também, pessoal, é a incidência do fator previdenciário nas aposentadorias proporcionais. Tema com repercussão geral reconhecida lá no STF. Irão julgá-la aí, acredito que este ano já devem ter alguma posição sobre isso. O porquê que se discute muito? A tese é uma dupla penalidade ao segurado. Seria um bis in idem no cálculo do benefício. Por que um bis in idem? O segurado estaria sendo apenado duas vezes. Primeiro porque na aposentadoria proporcional, o coeficiente inicial do benefício que ele irá receber de benefício é equivalente a 70%. Sobre este 70%, o INSS vai lá e taxa fator previdenciário. Isso é uma dupla penalização. Esse é um bis in idem. Eu estou sendo penalizado duas vezes. Estou sendo penalizado porque o meu benefício será pago no importe de 70% e sobre esse 70% está havendo a incidência do meu fator previdenciário. E aí, isso reduz e muito o benefício do segurado. E aí, o STF vai julgar esse tema. Acompanhando o andamento desse processo, tempos atrás, o ministro Gilmar Mendes pediu para o INSS, pediu que a AGU apresentasse um impacto financeiro nos processos que estão parados, pendente de julgamento. Veja, o STF, que deveria ser o guardião da Constituição, se preocupando com impacto financeiro. Não dá. Olha aqui no slide, então. Podemos dizer que este fato é uma dupla penalidade ao segurado. Alguns doutrinadores reconhecem como sendo um duplo redutor do benefício, uma vez que, além do coeficiente do benefício ser iniciado em 70%, haverá a incidência do fator previdenciário. E aí, o recurso extraordinário, nós temos o recurso extraordinário com a repercussão geral reconhecida para afastar a incidência do fator do cálculo do benefício da aposentadoria por tempo de contribuição proporcional. O RE que trata do tema é o RE 639
856. Acompanhem este RE lá, pessoal. E olha que legal, viu? A Procuradoria-Geral da República já emitiu o seu parecer. E o parecer da Procuradoria é: no cálculo da aposentadoria por tempo de contribuição proporcional, não há a incidência do fator previdenciário, uma vez que, para o segurado ter esse direito, ele estava inscrito na regra antes da emenda 20/98, e aí ele preenche os requisitos da emenda 20 de 98, que trata da regra de transição, e a PGR fala exatamente sobre isso. Ela fala assim, olha, o meu parecer é pelo provimento do recurso do segurado, porque o recurso extraordinário é do segurado e não é do INSS. Está lá para vocês acompanharem aí o julgamento desse recurso extraordinário. Deve ser uma das próximas polêmicas do Supremo Tribunal Federal. Com certeza será. Já passamos por várias polêmicas e esta não será de fora. Não é justo a um segurado ser duplamente apenado. Não é porque ele optou pela aposentadoria proporcional que ele deve receber menos. Não, ele já vai receber menos. Ele tem que pagar mais, inclusive. Tem que pagar um pedágio. O tempo que ele pagou de pedágio não irá aumentar o coeficiente de cálculo dele, do benefício. Pagou lá 3 anos de pedágio, isso vai aumentar o benefício dele? Não vai aumentar em nada, porque isso é um pedágio que ele pagou. Vai receber 70% e sobre os 70%, taca-lhe pau do fator previdenciário. Então, acompanhe aí o RE 639856. É uma ementa para vocês. Recurso extraordinário, repercussão geral reconhecida, previdenciário, emenda constitucional 20/98, regra de transição, segurados filiados até 16/12/98. Lei 9876 de 99, criação do fator previdenciário, regulamentação das aposentadorias do artigo 201 da Constituição. Fator previdenciário, não há aplicabilidade sobre a regra de transição. Quer dizer que os aposentados, os benefícios concedidos nos termos da emenda constitucional 20/98, não há incidência de fator previdenciário, pessoal. Certo? Então, é isto. Voltando aqui. Prestem atenção sobre isso. Aposentadoria por tempo de contribuição proporcional, nós não temos aplicação do fator previdenciário. Se eu já falava que era para discutir a constitucionalidade do fator previdenciário na aposentadoria comum, normal, integral, quiçá na por tempo de contribuição, ainda mais quando nós temos um parecer da Procuradoria-Geral da República, nos ajudando, sustentando a nossa tese, falando que, olha, regra de transição, não há incidência de fator previdenciário. O fator previdenciário, numa aposentadoria proporcional, é uma dupla, vou falar de novo, é uma dupla penalidade ao segurado. Ele está sendo penalizado 2 vezes, pela redução do coeficiente do benefício e pela aplicação do fator previdenciário. Tudo bem, pessoal? Então, encerramos a nossa aula por aqui por hoje. Nos vemos um outro dia, num próximo encontro, para continuar aí com a nossa aula de atualização e prática em benefícios previdenciários aqui do Damásio Educacional. Um grande abraço, fiquem com Deus. Tchau.